Fim da era Filipão, acabou a novela. Nesta última segunda-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari comunicou que não continuará o projeto que era previsto de 3 anos com o Cruzeiro. De forma amigável, Cruzeiro e Filipão resolveram encerrar o ciclo do técnico gaúcho. Com isso, Filipão não será mais o treinador do Cruzeiro nessa temporada de 2021, ano do centenário. Mas então, fica comigo que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Roda a vinheta. Salve Nação Azul Celeste, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeiro Resenha, um canal de cruzeirense para cruzeirenses. Galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar da saída do técnico Luiz Felipe Scolari, dos possíveis nomes que estão sendo ventilados aí na imprensa, de quem pode ser o substituto do Filipão neste momento, o que a gente pode esperar de agora em diante do Cruzeiro sem o Filipão neste ano de 2021, que é o ano do centenário, segundo ano consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de a gente entrar de só nessa parada, eu gostaria de pedir para você mais uma vez se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, metralhar esse joinha que é muito importante, muito importante, galera, para o crescimento do canal. Compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E claro, deixar aí também os seus comentários. Eu quero ver o que você pensa, o que você está achando desse momento do Cruzeiro. Você é a favor da saída do Filipão? Quem que você acha que pode ser um novo técnico do Cruzeiro? Deixa aí seu comentário que eu quero ler. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Te convido também a apertar o botãozinho de notificações para que toda vez que houver um vídeo novo do canal, você ser notificado pelo YouTube. Já deixou seu joinha? Já se inscreveu? Já compartilhou o vídeo? Então bora entrar de só nessa parada. Bom, Nação Azul Celeste, o Cruzeiro que vem das 2 últimas partidas, uma vitória sobre o Operário do Paraná, no Independência, pelo placar de 2-1, e um empate neste último domingo contra a equipe do Náutico em 0-0 também no Independência. Com isso o Cruzeiro atingiu 48 pontos, está ali na 12ª posição e afastou de vez qualquer risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. A grande expectativa não era nem pelo jogo do Cruzeiro, sim pela entrevista coletiva pós-jogo do Luiz Felipe Scolari, pois havia uma expectativa que ele poderia entregar o cargo. Para um pedacinho que eu quero mostrar para vocês, que foi exatamente sobre essa situação. Ele foi questionado se dava para ele cravar alguma situação, se iria continuar ou não no Cruzeiro, se tinha alguma posição para passar para o Cruzeiro, para o clube, para a sua torcida. A resposta do Felipe. Não dá. Esse é um assunto que eu resolvo com o presidente quando entender que seja o local e o horário necessário. Portanto, quando tiver alguma coisa eu comunico a vocês, eu comunico se houve reunião, se não houve reunião, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, mas por enquanto não tenho nada para comunicar definitivamente, não. Bom, tá aí, você viu aí o trecho do Filipão, ele dizendo que ia ter uma reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas que não tinha nada para passar para o torcedor. E quando foi nesta segunda-feira, Luiz Felipe Scolari comunicou o seu desligamento do Cruzeiro Esporte Clube. Parece que foi uma decisão em comum acordo entre o Filipão e o Cruzeiro, e com isso chegou ao fim a passagem de Luiz Felipe Scolari, a segunda passagem de Filipão no comando técnico do Cruzeiro Esporte Clube. Filipão, que ao longo dessa trajetória de pouco mais de 3 meses, ele chegou em outubro. Nessa segunda passagem do Filipão foram 21 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, que dá um aproveitamento de 55,55. Filipão chegou, como todos sabem, pegou o Cruzeiro na 19ª colocação, no penúltima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E veio com aquele papo de que tinha que resgatar o Cruzeiro, o projeto era para 3 anos, que acabou não se confirmando, ficou 3 meses. No meu ponto de vista, o Filipão fez um bom trabalho no Cruzeiro, apesar de todas as dificuldades. O que eu acho que atrapalhou um pouco o Filipão, nesse trabalho dele no Cruzeiro, foram algumas situações sobre um discurso dele, de que ele estava com aquele discurso que o objetivo era só salvar o Cruzeiro da Série C. Que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, tá aí no card para você acompanhar, de que a gente não pode levar as coisas ao pé da letra. Para quem já acompanha futebol há mais tempo, e eu venho acompanhando futebol desde a década de 90, acompanhei principalmente o Luiz Felipe Scolari, tanto na primeira passagem dele no Cruzeiro, na época nos trabalhos anteriores dele no Grêmio, no Palmeiras. O Filipão sempre foi assim, galera.
Ele sempre foi um paizão para seus atletas, aquela coisa de resolver os problemas internamente dentro do vestiário. Por isso que ele é um líder, por isso que os jogadores gostam dele, tem essa coisa da família escolar, porque ele consegue blindar seus jogadores. E a sua relação com a torcida e com a imprensa é uma relação mais superficial, para não dizer outra coisa. Ele não expõe as situações do dia a dia. Então eu acho que o discurso do Filipão não era que ele não queria, galera, ora bolas. Se para o Cruzeiro era importante essa subida, imagina para o Filipão, que era um técnico que estava parado, sumido do mercado. Imagina que ascensão que seria para a carreira do Luiz Felipe Scolari conseguir levar o Cruzeiro, chegando para o Cruzeiro na zona de rebaixamento, na 19ª colocação à frente apenas do Oeste, o menos 6 pontos, o aproveitamento do Filipão quando chegou, 27,08%, menos de 30%. Era um aproveitamento que o Cruzeiro já estaria rebaixado há muito tempo. Com isso, o discurso do Filipão foi de resgatar o Cruzeiro, de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Mas algumas pessoas da imprensa e alguns torcedores não entenderam esse discurso do Filipão, começaram a pegar no pé dele por isso. Sendo que o torcedor do Cruzeiro sempre olhou primeiro para a zona de classificação, para o G4, e menos para o Z4, que era onde o Cruzeiro estava. Não tinha como o Filipão ter outro discurso, não poderia acontecer de outra maneira, até porque seria ter motivo de arrogância. Existe uma coisa no futebol chamada guerra psicológica, onde algumas coisas que são ditas pelos treinadores têm que ser evitadas e serve de motivação para os adversários, principalmente no Cruzeiro, que a gente sabe que a imprensa sempre joga contra o Cruzeiro. Você imagina o Filipão chegando na 19ª colocação para treinar o Cruzeiro e falar de acesso. O planejamento foi primeiro as metas, existiam metas. A primeira meta era tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento e afastar dele e se afastar cada vez mais dessa zona da bagunça. E depois sim, que atingiu os 45 pontos, teve uma entrevista coletiva do Filipão, que eu não me lembro, logo nos primeiros jogos, não sei se foi contra o Paraná ou no empate com o Náutico lá em Recife, que o Filipão cravou isso. Não adianta a torcida do Cruzeiro querer que eu fale em acesso. Enquanto nós não atingirmos os 45 pontos, nós não vamos falar nisso. Só depois que atingir essa pontuação que garante o Cruzeiro na Série B, que nós vamos pensar em algo mais. Então é claro que o Filipão tinha o discurso de querer subir o Cruzeiro, assim com seus atletas. Não é possível um cara como o Filipão, técnico pentacampeão mundial, com a bagagem que ele tem, vir treinar um clube gigante como o Cruzeiro e não pensar em acesso. Seria um upgrade da mãe para a carreira dele. Imagina, com todos os problemas que foram enfrentados pelo Cruzeiro, falta de pagamento, menos 6 pontos, aproveitamento pífio, jogadores sofríveis, um elenco muito limitado, e ele conseguiu acesso. Eu falei alguns vídeos também para trás, quem acompanha o canal sabe disso, a gente brincava que teria que fazer uma estátua para o Filipão. Só que na prática não foi isso que aconteceu. Muito por conta dos problemas extracampos, que está claro agora mais uma vez, e tem até uma entrevista do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que nesse domingo, que foi ao ar pela Rede Minas de televisão, no programa Meio de Campo. Eu não sei se essa foi uma entrevista, se foi ao vivo, se foi gravado, sei que foi ao ar neste domingo. E que eu vou trazer aqui para vocês um pedacinho que mostra exatamente essa questão. Foi perguntado como que foi essa conversa com o Filipão, quais que eram as metas, quais que eram os objetivos, se realmente o único objetivo do Luiz Felipe Scolari era apenas salvar o Cruzeiro da Série C. Então, acompanhe o trechinho aí. O Filipão, desde que chegou, falava principalmente em completar os 45 pontos e fugir do rebaixamento. Quando vocês foram a Porto Alegre negociar com o Filipão, o trato foi esse mesmo, fazer os 45 pontos, tirar o Cruzeiro daquela situação? Havia um pensamento de acesso? Como é que foi feita essa conversa inicial com o Filipão e qual era o objetivo de fato? Não é que foi... Claro que o objetivo de uma equipe igual o Cruzeiro sempre vai ser subir, né? Então não é que houve um trato. A gente conversou e a gente fez as metas, né? Então, acho que até um princípio de gestão. Não adianta se eu falar assim, eu quero ser campeão da Libertadores, qual que tem que ser a minha primeira meta? Ou ganhar a Copa do Brasil ou ficar nos 4 primeiros do Brasileiro. Naquela época, qual era a realidade do Cruzeiro? 19º ou 18º. Então, o que a gente conversou naquele momento? Qual a nossa meta? Fazer 45 pontos. A partir do momento que eu fizer 45 pontos, eu vejo se eu consigo alcançar a minha segunda meta, que é subir. Mas não adianta eu mirar lá em cima se eu não passar pela do meio, né? Então, a nossa conversa foi muito nesse sentido. Vamos mirar os 45 pontos para chegar neles, tanto que hoje a prática, infelizmente, se mostrou essa. A gente queria ter chegado nos 45 há 4, 5, 6 rodadas atrás para estar almejando outra coisa, mas como não conseguimos chegar, então acabou que a meta virou a primeira meta, que é superar os 45. Pois é, então o presidente Sérgio Santos Rodrigues acabou de falar exatamente isso, que existiam as metas, a primeira meta, como o presidente falou ali, ele falou em 18º, não era 18º, quando o Filipão chegou era 19º, penúltimo colocado.
Então, a primeira meta qualquer? Sair da zona de rebaixamento. Segunda meta, se afastar dessa zona. E a terceira meta, dependendo da pontuação, almejar, sim, a classificação, o acesso para o Cruzeiro. Então, eu acho que fica a lição, acho que o torcedor acreditar que em palavras de pessoas da imprensa que criticaram o Filipão por esse discurso, é até uma certa ingenuidade do torcedor e até má vontade, para não dizer outra coisa, ingenuidade também de parte do pessoal da imprensa. Isso aí, galera, a gente não pode levar as coisas ao pé da letra, a gente tem que sempre interpretar as coisas e pegar as pistas, como a gente está pegando agora as pistas de que as coisas não estão bem dentro do Cruzeiro nos seus bastidores. Declaração polêmica de Rafael Sobis, saída de Filipão, atraso de salários, etc e tal. Tá aí, só não vê quem não quer ou é bobo para enxergar a verdade. Por isso que eu falo, galera, o problema do Cruzeiro não é só treinador. Eu defendi o Filipão durante toda essa passagem dele por entender isso, que ele estava tirando leite de pedra, o elenco é fraco, vamos pôr uma pedra final, vira a página, acabou a era Filipão, agora é bola pra frente. Filipão cumpriu o seu papel, ajudou, salvou, tem o meu reconhecimento, muito obrigado Luiz Felipe Scolari, boa sorte para você na sua carreira e seja feliz. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor, o problema do Cruzeiro não é treinador. Nós tivemos, em 2 temporadas, em 17 meses, 9 treinadores. Vocês acham mesmo que o problema é treinador? Vamos contar. O Mano Menezes saiu no início de agosto de 2019. De lá para cá teve o Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel Braga, Adilson Batista. Aí viramos um ano com Adilson Batista em 2020. Ficamos com Adilson Batista no Campeonato Mineiro. Depois Anderson Moreira, Ney Franco, Célio Lúcio, Luiz Felipe Scolari e novamente o Célio Lúcio que vai comandar o Cruzeiro nessa última partida contra o Paraná. Ou seja, 9 treinadores em 17 meses. Isso aí dá uma média de menos de 2 meses por treinador. Não chega a 2 meses. Então é esse que fica a reflexão, torcedor. No atual momento do Cruzeiro, eu acho que eu já falei também em outros vídeos, pode trazer o Mourinho, pode trazer o Klopp, o JJ, o Renato Gaúcho, quem você quiser. Não vai adiantar, porque o problema do Cruzeiro de financeiros, e o Filipão deixou um recado, se o Cruzeiro não te consertar esses problemas, não tiver um investimento externo aí, conseguir novas fontes de receitas, o Cruzeiro vai ter muitas dificuldades em 2021. E isso é fato, não é ser pessimista, torcedor, é a realidade dos fatos. Precisamos de realidade e chega de discurso e blá blá blá. Então assim, bola pra frente, adeus Filipão, muito obrigado, mas precisamos agora consertar os problemas do ano passado, resolver essa questão financeira, conseguir captar novas fontes de receita para colocar esse salário dessa galera em dia, resolver quem é o novo treinador para chegar, avaliar logo esse elenco e começar a pedir as possíveis contratações. E principalmente, presidente, transparência. Bom, galera, é isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, se gostou, deixar aí, apertar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais e, claro, escrever aí o que você acha. Gostou do meu comentário? Concorda comigo? Discorda? Tá a fim de me xingar? Quem deve ser o próximo técnico do Cruzeiro? E o que você achou do Filipão, dessa passagem dele? Escreve aí que eu quero ler. Vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Um grande abraço para vocês, até os próximos vídeos e saúde, Celeste.